Olá a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Fernando Tasso, eu sou juiz de direito, assessor do Gabinete Digital da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e coordenador do órgão encarregado no mesmo tribunal. Eu gostaria, de antes de mais nada, agradecer o convite que nos foi estendido pelo CONIP, esse evento do qual o tribunal participa desde sua fundação, desde sua primeira edição, e eu gostaria de expressar que para o Tribunal de Justiça de São Paulo é uma grande honra e um grande prazer expor o seu case de implantação da LGPD no que, segundo a métrica do CNJ, é a implantação da LGPD no maior Tribunal de Justiça do Brasil. Então, eu preparei uma apresentação, espero que todos consigam vê-la, e vamos, nesses próximos 30 minutos, passear pelo que foi o caminho que trilhou o Tribunal de Justiça de São Paulo na implantação da LGPD. Pois bem, tudo começou já no ano de 2018, quando, diante da notícia de que a LGPD estava em tramitação na Casa Legislativa brasileira, como um reflexo da publicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu, ou GDPR, como ele é conhecido, não é? Nós internalizamos na Escola da Magistratura um primeiro núcleo de estudos, no núcleo de estudos em direito digital, essa matéria de proteção de dados. Por quê? Se partiu da suposição, acertada, ao meu ver, de que na casa acadêmica seria o primeiro amparo, o primeiro local de alinhamento dessa nova lei, que é tão impactante. Uns dizem que será mais impactante que o Código de Defesa do Consumidor, e eu concordo com isso, porque ela perpassa por todos os ramos da justiça, por todas as competências, não é isso? E abrange setor público e privado. Então, entendemos que na Escola da Magistratura era o lugar adequado para, primeiro, tratarmos dessa lei e criarmos aquilo que se chamou de cultura de proteção de dados. Então, aqui na tela vocês veem que o primeiro evento que nós fizemos foi já em junho de 2018, tratando sobre a nova legislação de proteção de dados europeia, debatida no nosso Núcleo de Estudos em Direito Digital. E dali prosseguimos com o debate com autoridades com a autoridade italiana, que é o professor Sandro Di Minco, ele que está aí ao centro da mesa, foi quem nos trouxe a notícia dos primeiros movimentos de implantação do GDPR no ambiente europeu. E aqui vale um destaque que no ambiente europeu a proteção de dados não é um tema tão novo quanto no Brasil, pois lá já havia a diretiva 46 de 95, que tratava da proteção de dados em caráter geral, europeu, mas não como uma legislação unificada. Em seguida, partimos para o debate, juntamente do Comitê Gestor da Internet, trazendo formadores de opinião nesse tema para capacitar o nosso corpo administrativo do tribunal, ou seja, para compartilhar esse conhecimento do Comitê Gestor da Internet, desses formadores de opinião, ao nosso corpo organizacional, como uma forma de sensibilizá-los à criticidade e à importância da lei na administração pública e, sobretudo, na administração do Poder Judiciário. Também não poderíamos deixar de envolver, num outro evento, os registros públicos, que, por obra do artigo 20, parágrafo 4º da LGPD, também está abrangido pelas disposições da LGPD atribuídas também ao poder público. É tratado, portanto, como poder público, o sistema de registros públicos. E assim fizemos, convidando todas as associações nacionais, a Noreg, a Arisp, a Arpen, não é? Para que compartilhássemos experiências e o que seria essa nova lei de proteção de dados. Aqui já estamos falando em setembro de 2019, já com a lei promulgada, porém ainda não em vigor, a vigência da lei, que veio ocorrer depois de tantos percalços somente dia 18 de setembro deste ano, não é? Então, nesse período de vacácio se aproveitou, ou seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo aproveitou para discutir muito na área acadêmica o que seria a implantação da LGPD no Poder Judiciário de São Paulo. E, finalmente, já nesse ano de 2020, eu tendo
ocupado o posto de coordenador do gabinete digital da presidência, começamos a fazer diversas reuniões, já em caráter executivo agora, não é? Para que desenhássemos um plano de implantação. Não somente desenhássemos, mas implementássemos. Por quê? De todo o estudo feito nos anos de 2018 e 2019, formulamos como que uma metodologia. Paralelamente, me foi dada a honra de participar do grupo de trabalho do CNJ para a elaboração de diretrizes para a implantação da LGPD nos tribunais. Ele se baseou num estudo dos professores Danilo Doneda e Laura Schertel, uma nota técnica, não é? Que foi, na verdade, a base sobre a qual se debruçou o Tribunal de São Paulo para elaborar um plano de trabalho. E a partir desse evento que todos estão vendo aqui, foi que nós, com esse plano de trabalho, envolvemos, como vocês podem ver ali, 85 pessoas, não é, da administração do Tribunal de Justiça de São Paulo, e não poderiam ser menos pessoas, porque, afinal de contas, o Tribunal de Justiça de São Paulo ele é grande, ele é muito grande em termos de pessoas, basta dizer que são 2.500 juízes, quase 40 mil servidores, 9.800 estagiários e quase 10 mil terceirizados. É uma família de quase 61 mil pessoas. Portanto, sua representatividade não poderia ficar adstrita a uma dezena de pessoas ou isso. Portanto, nessas reuniões que passaram a ocorrer já sob os auspícios da ótica de implementação da lei, essas reuniões tenderam a executar um plano de trabalho que foi desenhado e implementado. E é esse plano de trabalho que eu pretendo compartilhar com todos, como uma notícia de uma das narrativas possíveis e uma das formas de implementação possível. Hoje temos a grata satisfação de dizer que esse plano teve sucesso, ele chegou ao seu final antes mesmo da entrada em vigor da LGPD. Portanto, quando da entrada em vigor, no dia 18 de setembro, nós já tínhamos um ambiente completamente aderente à LGPD, como temos hoje, e é isso que eu vou compartilhar a seguir. Naquele momento, nós fixamos 3 passos para a implementação. Basicamente, em primeiro lugar, formalizar um comitê gestor de proteção de dados. Em segundo lugar, elaborar um plano de trabalho e, finalmente, nomear o encarregado. Diferentemente de outros tribunais que inicialmente nomearam o encarregado, nós entendemos que, dado o tamanho do Tribunal de Justiça de São Paulo, seria-nos mais interessante, primeiro, elaborar todo uma metodologia de trabalho para, ao final, designarmos o encarregado para que ele pudesse, então, a partir daí, gerir todo esse ambiente. E, como o primeiro passo foi a formalização de um comitê gestor, nós enumeramos que as tarefas desse comitê gestor, envolvendo todas as áreas administrativas do tribunal, e esse grupo de trabalho, que é quem efetivamente colocou a mão na massa dos dados, digamos assim, não é? Ele tinha essas funções, que seriam avaliar os mecanismos de tratamento, de proteção de dados, ou seja, analisar o ambiente já existente, formular princípios e diretrizes para a gestão dos dados pessoais, supervisionar a execução dos planos, não é? Prestar orientações sobre o tratamento de proteção de dados e promover esse intercâmbio de informação, ou seja, esse manejo de informação, essa troca de informações, tanto no ambiente interno quanto no externo, para que essa cultura de proteção de dados florescesse de uma maneira concreta. Isso consistiu numa primeira matriz de responsabilidades. Eu, por ter formação como especialista em gestão e governança de TI, que é um MBA que eu consegui concluir, eu me baseei na matriz, ou melhor, na metodologia PMBOK, que é uma metodologia de gestão de projetos. E uma dessas disciplinas diz o seguinte, olha, há que se ter uma matriz de responsabilidades. E aqui um primeiro alerta, se a implementação não tivesse um gerente, ou se não tivessem pessoas nomeadas para isso, dificilmente conseguiríamos levar a cabo no tempo em que ocorreu. Esse grupo de trabalho, e aqui é uma meramente enunciativo, foi composto por um magistrado e um servidor de primeiro escalão das seguintes áreas, que vocês podem ver aqui, que é a área de negócios, de pessoas, de tecnologia da informação, orçamento e finanças, e aí já algumas áreas que muitos poderiam, em princípio, esquecer, a área de planejamento, administração predial, contratos administrativos, as áreas de conformidade, corregedoria de justiça, diretoria de controle interno e a ouvidoria.
no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós adotamos esse sistema em que o presidente do tribunal era o grande coordenador, o grande líder desse comitê gestor de proteção de dados, que deferiu a mim, como seu mandatário, digamos assim, nessa estrutura, nessa microestrutura, a coordenação dos trabalhos do comitê gestor e do grupo de trabalho. O segundo passo, como eu disse, foi elaborar esse plano de trabalho, e talvez essa tenha sido a parte mais desafiadora. Esse plano de trabalho só foi possível porque aquela nota técnica a que eu fiz referência no começo da nossa exposição foi o grande balizador. Participaram também desse insumo acadêmico os profissionais Renato Opsi-Blum, Juliana Bruzio, Núria Lopes, que foram fundamentais para nos dar insumos acadêmicos também a respeito de como trilhar esse caminho. Não é? Então, essas 6 ações que estão enumeradas aqui foram as grandes guias para que nós pudéssemos abordar as diferentes disciplinas nessa implementação. Então, ações como transparência, o mapeamento de tratamento de dados, a disponibilização de um canal para o exercício de direitos do titular, a revisão de contratos, segurança da informação e política de privacidade. Isso nos pareceu, e depois se confirmou, que seriam as áreas principais a serem abordadas, e eu vou me permitir detalhar um pouquinho melhor cada uma delas. Graficamente, isso que nós estamos falando é um programa de governança de dados, porque uma vez instituído sobre essas diretrizes, nós teríamos, então, um ciclo constante de melhoria e controle e implementação, ou seja, uma vez implementado, nós teríamos um ciclo constante de atenção à questão de proteção de dados, e isso seria o nosso programa de governança de dados, composto, como eu disse, por ações de transparência, registro de tratamento de dados, garantia de direitos do titular, revisão da política de segurança da informação e, finalmente, a nomeação de um encarregado. Vejam aqui, eu coloquei de uma forma bastante simples exatamente o que e como nós fizemos. Nessa primeira frente de transparência, nós dividimos em 4 ações, não é? Que tinham um cronograma específico, um detalhamento delas, referências que nós usamos, responsáveis e um cronograma. E aqui um acompanhamento com cada uma das reuniões que nós fizemos, e percebam que a última data necessariamente era antes do dia 16 de agosto, que inicialmente era a data em que entraria em vigor a LGPD. Então, nós já nos programamos para que isso ocorresse antes da entrada em vigor. Então, vejam que aí eu vou detalhar um pouco melhor. A primeira dessas ações foi elaborar um hot site, ou seja, expor ao nosso destinatário, ao destinatário do serviço judiciário, que é o cidadão, o que o tribunal estava fazendo em termos de proteção de dados. E aí foi elaborada enfim, esse canal foi colocado à disposição e colocado também, de uma forma bastante clara, todas essas outras frentes que estão lá no hot site, tudo isso está disponível para verificação, acompanhamento e compartilhamento, sobretudo, desse caminho trilhado pelo Tribunal de Justiça. Percebam que aqui as frentes... perdão, fui um pouquinho adiante. Essas frentes que dizem respeito aos itens B e C são a elaboração de política de segurança da informação, ou melhor, a sua revisão de acordo com a norma ISO 27701, que trata de privacidade em segurança da informação, elaborar uma política de privacidade em proteção de dados e uma política de privacidade para navegação nos websites. Mas não só isso, não bastaria ter elaborado uma política, porque como todos podem ver aqui no desenho ao lado, na representação gráfica, a política ela só atende ao nível estratégico, ou seja, o que o tribunal deve fazer. Agora, em nível tático, que responde à questão como o tribunal deve fazer, normas devem detalhar essa política. E mais abaixo ainda, os procedimentos, ou seja, o detalhamento mais granular daquelas disposições que estão na política. Então, isso tudo foi feito para que as ideias de segurança da informação, privacidade e privacidade em navegação de websites perpassassem desde a alta administração até o nível hierárquico e operacional mais granular. Publicamos também, como ação B, ainda na frente de transparência, a nossa política de privacidade, que ela está nesse site, né, que é o nosso hot site, que é o www.tjsp.jus.br/LGPD.
bastante intuitivo, e lá tem todo o material que eu estou aqui compartilhando com todos. E é importante que se diga que esse material é absolutamente compartilhável, replicável e tudo mais. Essa foi a ideia do Hot Site. Nessa frente D, que é o detalhamento, nesse Hot Site, do que se trata? Do que se está falando quando se fala em implementação da LGPD no tribunal? O que muda na vida do cidadão? Quem são os agentes de tratamento? Quem é a autoridade nacional? E aqui, ao final, uma referência à própria lei. A nossa diretoria de comunicação social fez um trabalho brilhante de, vamos dizer assim, eliminar o juridiquês dessa comunicação, de modo a tornar essa mensagem próxima ao destinatário do nosso serviço, que é o cidadão. Já na frente 2, e aqui caminhando, chegamos na parte talvez mais difícil de todo esse plano de trabalho, que foi efetivamente o mapeamento das atividades de tratamento de dados. O tribunal é grande, o Tribunal de Justiça de São Paulo é enorme e tem diversas áreas administrativas que tratam dados pessoais na sua atividade diária. Então, o nosso movimento foi de envolvê-los todos nesse projeto, para quê? Para que, através da resposta a um formulário, que tomamos como exemplo o modelo espanhol, não é? Do Conselho de Justiça Espanhola, Conselho Nacional de Justiça Espanhola, respondessem a esse formulário partindo não de onde está o dado, se numa base física, numa base digital, mas partindo da atividade de tratamento de dados. E esse foi também um outro acerto, que nos veio como uma boa surpresa, porque a partir do mapeamento da atividade, se foca no que é importante, o que efetivamente o órgão administrativo está a fazer com os dados pessoais. E isso se baseou, por exemplo, neste formulário, que tem esses campos, como a finalidade do tratamento, a atribuição de uma base legal para aquela atividade, quem são as pessoas envolvidas e assim por diante. Esse formulário está disponível no Hot Site, então é absolutamente compartilhável, a referência dele europeia também está lá, mas aqui eu trago como exemplo apenas, por exemplo, uma das atividades que talvez seja comum a todos os órgãos públicos, que é o tratamento daqueles dados pessoais ao responder às demandas do SIC, sob os auspícios da Lei de Acesso à Informação. Então vejam aqui que isso tudo foi detalhado e serve aqui como um exemplo de como se responder a esse formulário. Todas essas respostas aos formulários foram agregadas nessa ferramenta de gestão de risco. Por que gestão de risco? Porque se identificou que a partir da identificação das atividades de tratamento de dados que trazem maior risco, é possível focar nelas em primeiro lugar. Por quê? De forma a debelar ou mitigar esses riscos, já que eliminar risco é algo impossível, não é? Mas mitigar esses riscos através do foco naquilo que merece maior importância. E, apesar de toda a confusão que parece ser esse dashboard, eu gostaria de, por exemplo, pontuar que, além de se tratar de uma ferramenta de risco, vejam que aqui a categoria de destinatários, ou seja, a instituição com quem mais compartilhamos dados é o Conselho Nacional de Justiça. E isso vem ao encontro, né, de toda a regulamentação do Poder Judiciário por suas resoluções, recomendações. Reparem também que curioso, mapeamos no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo que 305 atividades de tratamento de dados diferentes foram detectadas somente no âmbito administrativo e 157 sistemas diferentes são necessários para gerir essas atividades primárias de tratamento de dados. Percebam aqui mais abaixo que 3,25% das atividades consiste numa transferência internacional de dados. Portanto, devemos prestar bastante atenção aqui para que sejam feitas, né, essas atividades em conformidade com a LGPD. Dados de crianças e adolescentes também são dados sensíveis. Há diversas atividades de tratamento de dados que envolvem dados de crianças e adolescentes. E dados sensíveis também, que são aqueles a quem a lei, aos quais a lei defere uma maior atenção no tratamento. Partindo para a nossa terceira frente, e talvez essa a mais importante do ponto de vista do cidadão.
Por que um tribunal, por que o poder público deve estar aderente à Lei Geral de Proteção de Dados? Com o único desiderato de garantir o direito do titular. Que titular? Titular dos dados pessoais, que é o cidadão que se vale dos serviços judiciários. Não é? Então, é importante, é necessário, é imprescindível que haja um canal efetivo de comunicação. Para quê? Para a salvaguarda daqueles direitos que estão no artigo 18 seguintes da LGPD, como o direito de conhecimento de tratamento, acesso, retificação, bloqueio, portabilidade e aí por diante. Então, na verdade, quando fizemos isso, nos deparamos com 3 questões aqui, não é? Que eu apenas elenco, acho que não teremos tempo de detalhar, mas é importante que se diga que não é tão fácil garantir os direitos de titular quanto na LAI, por exemplo, no serviço do SIC. Por quê? No serviço do SIC, basta que o cidadão peça aqueles dados abertos que ele os receberá. No entanto, na LGPD, e aqui talvez a minha única advertência é que é importante que, ao pedir os dados seus dados pessoais em poder, sob controle do poder público, o poder público consiga identificar que quem está pedindo é aquela pessoa. Por quê? Se não for exatamente aquela pessoa, comprovadamente, a pretexto de estar garantindo os direitos do titular, estará violando, porque estará entregando ou procedendo a uma modificação nos dados pessoais pedido por aquele que não é o titular dos dados. Então, isso é uma questão que foi endereçada já na nossa primeira reunião do encarregado, que também depois caminhou para o estabelecimento de fluxos entre as estruturas de governança do encarregado e uma gestão de demandas repetitivas ou de tema diverso, ou seja, nós reparamos que, uma vez aberto esse canal, diversas demandas ou dizem respeito à lei, ou se entremeiam com a lei, ou são repetitivas. Então, uma gestão dessa demanda também é de suma importância. Aqui eu trago como um exemplo o que é, do lado direito, um formulário para o SIC, né, sob os auspícios da lei, e quais os campos que passarão a integrar esse formulário para o atendimento de demandas da LGPD. Então, vejam aqui o pedido é tabelado: acesso a dados, correção de dados, bloqueio, exclusão, confirmação, portabilidade. Correto? Então, isso é o que será incorporado em seguida. Os direitos do titular também no nosso hot site, mais uma vez essa foi a intenção, é de explicitar ao usuário do serviço público judiciário quais são os seus direitos passíveis de garantia pelo controlador Tribunal de Justiça de São Paulo. Já caminhando para a nossa penúltima frente, naquele plano de trabalho que é a nossa segunda fase, não é, de implantação, é a revisão de contratos. Então, a revisão de contratos talvez tenha sido a que menos avançou, por quê? A época da implementação e a época da entrada em vigor da LGPD, nós não tínhamos uma autoridade nacional ainda. E ela ainda está se estruturando e ainda não teve a oportunidade de transmitir ao poder público e ao setor privado o que seriam as cláusulas padrão, ou em que termos haveria de se dar a revisão de contratos administrativos. Ou seja, de modo a garantir, como está aqui, a prevalência do interesse público, a previsão de uma finalidade específica, cláusulas de apagamento de dados nos contratos e a realização de um RIPD, que é o Relatório de Impacto à Proteção de Dados, referente aos atos que envolvem os contratos. Portanto, aguardamos que a autoridade nacional possa nos balizar nesse sentido, mas sem prejuízo. O Tribunal de Justiça de São Paulo já implementou em seus contratos cláusulas de consentimento com o tratamento de dados e já algumas medidas de gestão desses itens que eu acabei de elencar. Segurança da informação, esta sim a penúltima frente, redundou numa atualização da nossa política de segurança da informação, que já tínhamos desde 2009, mas foi necessário revê-la à luz da lei 27, da ISO, que é uma norma de padrão tecnológico internacional, padrão procedimental internacional, que foi internalizada pela ABNT sob o título de NBR 27701, que traz diretrizes de privacidade quando se fala em segurança da informação. É importante aqui uma diferenciação de que segurança da informação diz respeito à segurança da guarda e coleta de dados. E a política de privacidade tem como foco o indivíduo, em preservar o direito do indivíduo replicado naqueles dados mantidos pelo tribunal. E com isso, nós
nós revimos a nossa política de segurança da informação, fizemos um novo glossário de termos e definições, já aderente à nova ISO, e com isso, vamos dizer assim, concluímos também essa frente. A política de segurança da informação, como eu disse, também está no nosso hot site e é passível de consulta e debate em cima e replicação também. Finalmente, a nomeação do encarregado. Aí sim, uma vez feito tudo isso, nomeamos o encarregado, que teria essas funções, como de orientar os funcionários e contratados, receber comunicações da autoridade nacional, aceitar reclamações de comunicações e executar as demais atribuições. Tudo isso que eu estou falando está no artigo 23, inciso 3, e no artigo 41 da LGPD. Por exemplo, no Poder Judiciário de Portugal. Vejam que a colega juíza já tem aqui a sua foto e seus dados colocados no site do Poder Judiciário português. E aqui uma breve descrição de sua função, como uma medida também de transparência, não é? Em São Paulo, nós adotamos um modelo diferenciado de encarregado. Dado o seu tamanho, dada a sua dimensão, melhor dizendo, o nosso encarregado foi desenhado em forma colegiada, não é uma única pessoa, e nem poderia ser, porque é um tribunal que tem, além de um corpo funcional bastante grande, tem um grande volume de dados a ser tratados e uma diversidade grande de óticas, de opiniões e de enfoques sobre essa questão. Por isso, procurou o órgão encarregado contemplar 5 pessoas, 4 desembargadores e um coordenador, assessor da presidência, que me coube, 4 desembargadores, um de cada área do tribunal, direito público, direito privado, direito criminal, e um representante da Corregedoria Geral de Justiça. Abaixo dele, para lhe dar apoio, um gabinete de apoio, que são funcionários para fazer esse ciclo funcional, esse ciclo operacional se desenrolar, e abaixo dele o Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Aí sim, composto por apenas um funcionário de cada unidade administrativa e não mais um juiz para cada unidade administrativa, como fizemos na implantação, mas apenas um juiz que o coordenará e fará a ligação entre o encarregado e o comitê gestor. Há que se perguntar, mas se a LGPD não fala na implantação desse comitê gestor, por que se criou? Pelo seguinte, o encarregado nós entendemos que é aquele que tem todas aquelas funções que eu acabei de enumerar. Dificilmente, ou melhor, seria impossível a um juiz, a um desembargador, ter a visibilidade e conseguir digamos assim, ir a fundo nas atividades de tratamento de dados sem ter o apoio da unidade gestora de cada unidade administrativa. Então, por exemplo, a área de negócio, que é a área de tramitação processual de primeiro e segundo grau, a área correcional, a área de ouvidoria, a área de conformidade, orçamento, tecnologia da informação. Percebam como a diversidade de matérias, de saberes, de disciplinas, torna necessário que um funcionário de cada uma dessas áreas seja, digamos assim, o primeiro-ministro daquela pasta, daquela função, para que o encarregado possa bem desempenhar a sua função. Foi assim que nós desenhamos, tem funcionado bastante bem, desde o dia 18 de setembro, quando nós começamos efetivamente os trabalhos de tratamento das demandas, e posso dizer que foi um exemplo de sucesso a ser empregado. Apenas como uma última notícia, não é? Não só a implementação da LGPD no âmbito administrativo gerou esses bons frutos. Não, na área judicial, vejam aqui, por exemplo, que foi incorporada à tabela unificada processual do CNJ um assunto processual específico de proteção de dados pessoais, antes mesmo da entrada em vigor da LGPD. Com que finalidade? Podermos mapear que, antes mesmo da entrada em vigor, já muitas demandas sobre dados pessoais já foram aforadas na Justiça Paulista, tratando da matéria de dados pessoais, sob os auspícios do Marco Civil da Internet, do Código de Defesa do Consumidor, Lei do Cadastro Positivo, que são microsistemas de proteção de dados. Então, vejam que interessante, isso foi possível tanto na área administrativa, no direito administrativo, quanto no direito civil. E vejam aqui os resultados. Do dia 6 de julho a dia 3 de setembro, ou seja, antes mesmo da entrada em vigor da LGPD, com esses dois assuntos processuais, 358 processos já haviam entrado
na Justiça Paulista com o tema de proteção de dados. 7 já haviam sido até extintos, graças ao processo digital, que é bastante rápido. E 8 processos já estavam em segundo grau. Vejam que a permeabilidade da comunidade jurídica ao tema foi muito boa, foi muito bem-vinda, e o que é mostrado aí por esses números. Finalmente, também temos que, na época da pandemia, colocamos à disposição um serviço de agendamento, não é? De retirada de autos físicos, carga para digitalização, de atermação no juizado especial cível, que é a captação da demanda por um funcionário do juizado, daquela pessoa que não tem advogado, né? E em atendimento ao artigo 46 da LGPD, já adotamos o vetor da privacidade no desenho, ou privacy by design. Ou seja, vejam aqui que todos os dados coletados para o agendamento do serviço já estavam aderentes à LGPD, ou seja, nós já nos comprometemos a descartá-lo depois de 30 dias do agendamento, ou seja, o advogado agenda, compartilha os dados pessoais e, a partir daí, uma vez realizado o ato, cumprida a sua finalidade, ele é expurgado em prestígio ao princípio da necessidade, que está no artigo 6º, inciso 3 da LGPD. Então, já concluindo a minha fala, o que eu tenho a transmitir a todos é que esse é um trabalho que não pertence a uma única cabeça, a um único par de mãos. Ao contrário, é um trabalho de muitas cabeças e de muitas mãos. Mas ele depende necessariamente de um patrocínio, ou seja, de uma introjeção, de uma assunção pela alta administração de cada tribunal, de cada órgão público, de que essa é uma questão iminente, essa é uma questão importantíssima. Para quê? Para que seja dado o recado para toda a estrutura que todos deverão observar as normas de proteção de dados. Deve haver gerência, e tudo que eu falei até aqui diz respeito a essa gerência, não é? Ou seja, ter alguém à frente para comandar esse processo e ter pessoas envolvidas e comprometidas com o resultado positivo. E, finalmente, o engajamento, que é justamente a partir do patrocínio e da gerência, transmitir desde a mais alta cúpula até a atividade operacional mais granular, mais ínfima, de menor relevância, mas de muita relevância nessa questão de tratamento de dados, que a atenção à proteção de dados é algo que deve permear desde o momento em que sentamos à mesa para começar a trabalhar até o momento em que retornamos à mesa no dia seguinte, ou seja, nem quando vamos para casa temos que descuidar do tratamento dos dados pessoais do cidadão que são confiados ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, com isso eu finalizo a minha apresentação, saúdo a todos, agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar com todos a experiência do Tribunal de Justiça de São Paulo e nos colocamos à disposição pelos canais oficiais que estão divulgados no nosso hot site. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade.